Fala, rapaziada do Descomplicando a Medicina Tranquilão, continuando com o vídeo como e quanto custa abrir um consultório, nós vamos saber sobre gestão avançada e as suas ferramentas. E aí vamos colocar então um planejamento financeiro de um consultório com exemplo. Mas antes da gente começar, clica aqui, ajuda a se inscrever no canal para você receber vídeos de última publicação e os temas da medicina e sobre finanças relacionados à medicina, à saúde. Antes de começar, roda a vinheta. Na ferramenta de gestão, nós temos que nos preocupar com 3 itens, tá bom? Vamos falar sobre produção, sobre lucro e sobre endividamento. Obviamente, as 3 áreas que administram e têm a relação com a empresa. As ferramentas de gestão, começando sempre pela margem de contribuição unitária, ela vai nos fornecer quanto custaria junto com relação de lucro e de despesa, quanto custaria para você fazer aquele serviço ou para você vender aquele serviço. O ponto de equilíbrio, quanto que você deveria cobrar para ter uma rentabilidade que você espera, e os tipos de liquidez para você saber da sua empresa, o fluxo de caixa e melhorar o seu demonstrativo de resultado de exercício. Então vamos começar com a margem de contribuição unitária. O que é isso? Ela é a margem bruta obtida pela venda ou, obviamente, pela prestação do serviço, que excede os custos variáveis unitários. Resumindo, tá bom? Quanto que um serviço ou um produto contribui para a geração de riqueza daquela empresa, ou o seu consultório, ou a sua clínica, obviamente falando de hospital. Então, a fórmula é o preço menos os gastos variáveis, nunca despesa. Se você ainda tem dúvida do que é gasto e o que é despesa, volta aqui no vídeo 1 de como custa um consultório. Você vai saber a diferença entre gasto e despesa. Então veja aqui comigo um exemplo sobre margem de contribuição unitária. Um consultório possui um preço de consulta médica a R$600. Ele tem um custo fixo de R$1.000 por mês, como água, aluguel, luz e tudo mais, e um custo variável de 250, que valor de mão de obra, ou seja, do médico, ou do fisioterapeuta, ou do enfermeiro, receituários, impressoras, caneta e tudo mais. Então, qual que vai ser a margem de contribuição unitária? R$350. Então, o que é a margem de contribuição unitária? Tirando os custos do lucro, é o valor básico que eu teria para cobrir esses custos. Eu posso representar esse margem de contribuição unitária em unidades ou em financeiro. Continuando, o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio vai mostrar para a gente o volume de atendimento ou de serviço, obviamente, quando a receita total das vendas igualar o somatório dos gastos da empresa. Ou seja, ela vai evidenciar a capacidade mínima na qual a clínica deve operar para não ter prejuízo. E ele pode ser dividido em operacional e econômico. O operacional é o número físico, ou seja, quantas consultas, quantos atendimentos. E o econômico a gente vai multiplicar pelo quanto custa essa sua consulta. Então vamos falar, o ponto de equilíbrio operacional é quantos atendimentos, unidades, consultas eu faço e o preço dele. Então vamos dar um exemplo. Uma consulta médica possui um custo de despesa de R$250, como eu tinha falado. E ele tem um gasto de mês de R$100.000. Então a sua margem de contribuição unitária, como a gente tinha calculado, é R$350. Agora, para a gente fazer o ponto de equilíbrio, ou seja, quanto que essa prestação de serviço vai me representar um custo zero no mês, eu preciso fazer 285 consultas para cobrir todos os meus gastos daquela empresa, daquele consultório. Ou seja, eu sei que se eu não fizer esses 285 consultas, eu vou ter prejuízo. Agora, se eu cobro se eu cobro R$600 de consulta, quer dizer que eu vou multiplicar vezes 285 consultas, eu tenho que ter um faturamento na minha clínica de aproximadamente R$172.000 para cobrir todos os custos
provenientes da atividade, da prestação de serviço, para eu zerar, eu não ter lucro, tá bom? Eu não tenho lucro nesta operação, é só para zerar os custos. O ponto de equilíbrio econômico vai nos representar exatamente isso, só que eu adiciono o meu imposto que eu pago, mais quanto eu desejo ter de lucro. Então eu quero ter de lucro no final do mês 10 mil reais, eu desejo ter de lucro 50 mil reais, eu desejo ter de lucro no final do mês 100 mil reais. Eu coloco nessa fórmula e eu vou descobrir quanto eu preciso atender, e aí eu multiplico pelo valor da minha consulta, e aí eu chego nisso daqui. Olha que bacana esse exemplo, acompanha comigo. A consulta médica, R$800. Eu tenho um custo variável de 300. Despesa fixa, também de 300. E os donos estipulam 50 mil reais de lucro no final do mês. Lembrando que esta clínica é um exemplo, pessoal. Paga 20% de imposto de renda. Então, nossa margem de contribuição unitária vai ser R$500 a unidade. Ou seja, o meu custo básico lá que eu tenho que planejar é por R$500 para não ter prejuízo. Aplicando a fórmula, ou seja, o gasto fixo, ou seja, nós temos 300 mil sobre o lucro líquido que eu tenho, que eu quero no final do mês, 50 mil reais. Tirando o imposto de renda, eu pago 20% de imposto, um é 100%. Então, nós vamos ter esse resultado que eu preciso fazer 874 consultas no mês, tá? Para chegar num resultado de 50 mil reais. Ou seja, quem que atende 874 pessoas numa clínica desta para gerar 50 mil reais de lucro? Tirando todos os meus gastos, as despesas que eu falei para vocês. Isso te dá uma noção exatamente para você já começar o mês tendo um planejamento de eu preciso aumentar o aporte de pacientes para gerar lucro, ou não, é o que eu tenho, está dando para cobrir e chegar no meu lucro que eu quero desejado. O ponto de equilíbrio econômico, a gente vai multiplicar essas 874 consultas vezes quanto ela custa, R$800. Então eu preciso gerar na minha empresa quase 700 mil reais no mês para chegar no final do mês me dar 50 mil reais de lucro. Olha que proporção absurda, 700 mil reais para 50 mil reais no final do mês. Isso é o exemplo que eu dei. Faça aí em casa com o seu consultório, junte todas as suas despesas, ponha nessa formulinha que você vai saber quanto e como é que está a saúde da sua empresa. Vamos falar um pouquinho sobre liquidez. O liquidez é aquilo que a gente consegue gerar, pagar, fazer rápido, não tem que ter um imobilizado, algo que esteja bloqueado, por exemplo, uma dívida, um financiamento, nós temos algo rápido. Então a liquidez imediata, ela vai considerar apenas os ativos no caixa, no banco dessa empresa, ou seja, quanto ela tem no banco para pagar as suas operações. Nós temos a fórmula que é o caixa equivalente sobre o passivo circulante. Liquidez corrente, ela serve para medir a capacidade da empresa de satisfazer as suas obrigações no curto prazo, tá? Ou seja, 3, 6 meses aí, para saber se você pode pagar alguma coisa que vem de operação. Financiamento, compra de uma cadeira, compra de um ar-condicionado, contratar um outro médico. Isso vai traduzir todo o recurso financeiro que a empresa possui em caixa e estoque. Obviamente que a gente no consultório não trabalha com estoque, então acaba desprezando essa informação. A fórmula é o ativo circulante sobre o passivo circulante. E a liquidez seca, ela vai assemelhar à liquidez corrente. Porém, ela retira o estoque, que para a gente médico, obviamente, é a ferramenta que a gente vai utilizar. A gente utiliza o ativo circulante menos os estoques, obviamente, porque a gente não tem estoque, a gente não vende produto, a gente vende serviço, sobre o passivo circulante. Falando agora sobre as ferramentas de lucro, a gente falou de produção, vamos falar de lucro, agora depois a gente fala de endividamento. As ferramentas de lucro te auxiliam a saber a saúde do lucro, da produtividade da sua empresa. Nós vamos ter a rentabilidade sobre o ativo, o ROA, a rentabilidade sobre o seu patrimônio líquido, certo? Complete tudo que eu vou falar mais para frente, a margem bruta e a margem líquida. A rentabilidade sobre o ativo, ela mede a eficiência global da administração na geração de lucros da sua empresa, do seu consultório. Eu falo empresa, mas é consultório, hospital,
na sua clínica e os seus ativos disponíveis. A sua habilitação, obviamente, é quanto maior, melhor. Nós temos o lucro líquido, ou seja, você vai pegar quanto gerou de lucro líquido, tira os impostos, tira tudo, sobre tudo aquilo que você produziu, o seu ativo total. Você vai ter que ver quanto é essa proporção. Isso ajuda a saber se você está indo no caminho certo. A rentabilidade sobre seu patrimônio líquido, ela vai indicar os acionistas. Aqui, obviamente, se você tiver um hospital de capital aberto, que não é o nosso caso, mas eu só trouxe a exemplificação para você saber do tema. A interpretação, obviamente, quanto mais melhor, mas aí você vai colocar sobre esse patrimônio líquido. Você tem que lembrar que esses patrocinadores são os terceiros que compram ativos dessa empresa. Então eles estão injetando dinheiro nessa empresa. Então não é só mais o seu dinheiro, é o dinheiro dos outros. Por isso que é o seu patrimônio líquido. Essa ferramenta fala sobre isso. Margem bruta, ela vai medir a rentabilidade de vendas ou serviços logo após as deduções de vendas, consultas, a devolução, as garantias, os descontos, dos custos de produção, no caso de serviço, somente os descontos nas prestações do mesmo, tá bom? Vai fornecer indicadores sobre a indicação direta quanto a empresa deve ganhar com o resultado imediato das suas atividades. Ela mede através do lucro bruto sobre as receitas. Então vai representar o seguinte, no final do mês você vai pegar tudo aquilo que você fez globalmente na sua clínica, no seu hospital, e vai dividir pelos seus custos de quanto levou para fazer aquele serviço. Então consultas, procedimentos, vendas de alguma coisa, sobre quanto custou para você realizar isso tudo. Isso daí é a margem bruta. A margem líquida nada mais é do que fazer a mesma coisa, só que já tirar todos esses custos operacionais. Então, impostos, os custos de compra, os custos de quanto realmente efetivou o serviço, e aí você faz o lucro que você teve líquido, tira todos os impostos e tudo mais, sobre a receita total de prestação de serviço. Isso daí vai te dar a margem líquida. Então vamos supor, eu faço um atendimento na minha clínica, eu pago, sei lá, vou dar um exemplo, R$1.000, eu estou pagando 20% de imposto de renda, mais o CRM da empresa, mais as despesas operacionais sobre aquela nota, eu tiro tudo isso, vai sobrar R$600. Eu pego esses R$600 e divido sobre a minha representatividade bruta de venda, R$1.000. A gente vai ter o índice, e esse índice vai te mostrar o quanto é a sua margem líquida. E as ferramentas de endividamento que eu falei, produção e lucro, essa é a última. Nós temos o endividamento geral, composição do endividamento e a cobertura dos juros. O endividamento geral ele vai medir a proporção dos ativos totais da empresa financiadas por credores, ou seja, quanto maior esse índice, maior será o montante do capital de terceiros que vem sendo utilizado para gerar a sua renda. Então, se você pediu financiamento para banco, se você pediu financiamento para algum colega, isso tem que entrar nessa forma, porque não é mais só o seu capital. Nós temos a forma do passivo circulante mais passivo não circulante sobre total daquele financiamento. A composição do endividamento vai mostrar a dívida total da empresa que deverá ser paga nesse curto prazo. É obrigações de curto prazo comparado com as obrigações totais. Ou seja, nós temos a composição do endividamento de um período de 1 ano, 6 meses, o quanto que eu preciso pagar sobre aquele dinheiro que eu emprestei. Nós vamos ter o passivo circulante sobre passivo circulante mais o passivo não circulante. Isso daí representa para a gente o quanto que a empresa está endividada, mas precisa pagar no curto prazo. E a cobertura de juros, todo mundo sabe, quando você faz um empréstimo, tem um juros incide sobre aquele valor inicial que você contratou, só que esses juros vai aumentando progressivamente o valor da dívida, porque é uma progressão geométrica. Então nós temos que medir a capacidade dessa empresa de pagar esses juros. Vamos supor você empresta R$100.000, os juros é R$1.000, 1%, você está pagando 1, 2, 3, só que esse R$1.000 que está incidindo desses 100 mil vai entrar no próximo mês como 1,001, depois 1,002 e assim por diante. Vai somando, vai aumentando cada vez mais aquela quantidade em real sobre a sua dívida. Então, se você não conseguir cobrir, amortizar esses juros, esta é a ferramenta que você precisa saber. Pessoal,
Queria te agradecer por você ter acompanhado até o final, viu como é que é uma coisa bem difícil, bem complexa para você abrir um consultório. Não é só chegar lá e olhar, vamos lá, na raça eu consigo, eu acho que eu sei, porque você vai quebrar a cara, tem impostos, tem contador, você talvez não consiga faturar, você não consiga atrair clientes para a sua clínica, porque além de você estar começando ou você não ter nome no mercado, você vai estar captando pacientes de baixa renda ou convênio que pagam muito pouco, e esse muito pouco, como as ferramentas que eu mostrei para vocês, você tem muito gasto, muita despesa. Então se você arrecada pouco e tem muita despesa, você tem um endividamento, e endividamento a gente calcula a progressão e como eu faço para pagar. Muito obrigado por ter acompanhado, se inscreva aí no canal, acesse o portal www.descomplicandamedicina.com.br, lá você vai ter a explicação direitinho sobre todos esses assuntos e mais, e também temos os nossos podcasts. Muito obrigado e acompanhe o próximo vídeo.